Você fique à vontade, tanto para acompanhar pelo telão, quanto para a sua Bíblia. João, capítulo 18. Diz assim, a partir do versículo 25, João 18, 25. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se, e disseram-lhe, pois, não é este, ou melhor, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente deles, a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém? Todos nós sabemos aqui que é o momento em que Pedro nega o Senhor Jesus. Agora eu quero que você faça uma outra leitura comigo, lá em Atos, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 36, outro relato da vida de Pedro. Aqui nós temos Pedro negando o Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 36, diz assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Continue. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? O que aconteceu entre a queda e a ousadia de Pedro? Nós vimos em João, Pedro negando Jesus. Um homem que se acovardou, um homem que se apresenta fraco diante da sua vida com Cristo, diante da sua devoção, diante da sua fé. Mas agora, nós vemos um homem ousado, intrépido, valente, que em apenas uma mensagem, levou 3.000 pessoas à salvação. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que mais em uma outra mensagem, Pedro leva mais 5.000 pessoas à salvação. Ou seja, em apenas 2 mensagens ministradas por Pedro, 8.000 pessoas se converteram ao Senhor. O que aconteceu entre a queda e a ousadia? É isso que eu quero que você observe. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite, porque eu não sei em que estágio você está da sua vida e o que você precisa hoje. De repente, você também está como Pedro, se acovardando diante do perigo que vem contra a sua vida, tendo medo do que pode acontecer. Talvez hoje você pode estar como Pedro, negando a sua fé, não sendo firme, ousado,
para alcançar a sua vitória. Mas é preciso que vocês entendam que há algo importante que precisa acontecer na vida de todas as pessoas que realmente quer na sua vida as promessas de Deus, quer na sua vida os efeitos da salvação. Se todos vocês aqui entregaram a sua vida a Jesus, é preciso que você entenda que a salvação que Jesus realizou na cruz do Calvário, ela quer, através da sua vida, se manifestar, causando diferença na vida de outras pessoas. Então entenda uma coisa, eu só posso dar aquilo que eu tenho, eu só posso abençoar se sou abençoado. Se eu consigo abençoar alguém, significa que eu estou abençoado. Se eu consigo estender as mãos para alguém, significa que eu estou na posição de bênção. Então entenda, o que Deus quer fazer com cada um daqueles que entrega a sua vida a Ele, é levar essa pessoa na condição de abençoador. Por quê? Isso significa que você entende que a sua posição é de abençoado e por isso pode ser abençoador. Pedro estava acovardado, mas a verdade é que ele não recebeu Jesus para ser um covarde. Quando Jesus chama Pedro, Jesus fez uma promessa para Pedro: farei de você pescadores de... Amém, pessoal? Farei de você um pescador de almas, de vidas. Através da sua vida, eu vou impactar a vida de muitas outras pessoas. Mas Pedro está como agora? Acovardado, diante da incerteza do que estava por vir. Cristo estava para ser crucificado. O medo havia tomado conta de Pedro. O medo tinha paralisado. Então traga para a sua vida: Cristo é a bênção. Cristo é realmente viver abençoado. Mas o que está te separando de ficar firme para viver essa bênção na sua vida? Talvez é o medo, a incerteza, a insegurança, eu não sei. Mas existe algo que você precisa entender, que você precisa ter na sua vida, é o Espírito Santo do Senhor. Mas não de forma religiosa, não de forma distante. O Espírito Santo precisa ser o seu amigo. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 1. O que aconteceu entre a covardia e a ousadia? O que aconteceu entre a queda e a ousadia de Pedro? O que aconteceu está aqui em Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Volta no versículo 1, por favor, novamente. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, uma festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E olha só, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Eu quero chamar a sua atenção. Todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu entre a queda, o que aconteceu entre a vida de medo, a vida de incerteza, a vida de inconstância e a vida de ousadia, é que Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não quer apenas ser o nosso companheiro, ele quer habitar dentro de nós e nos encher. Amém? Se você recebeu Jesus na sua vida, a boa notícia é que você já tem o Espírito Santo. Ele está em você, porque é Ele quem convence o homem ou o mundo do pecado e da justiça.
Se você recebeu Jesus, você foi convencido por Ele. Amém, queridos? Ele está aí. Só que Ele não quer ser apenas uma gotinha dentro de você. Ele quer que você seja cheio da presença dEle. Ele quer que você o tenha como um amigo pessoal. O Espírito Santo não é uma força de Deus, como se fosse apenas uma luz, uma força, um vento. Não, Ele é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus. Ele é Espírito Santo de Deus. Os três são Deus. Digam glória a Deus. Para você entender esse mistério, não existe outra forma de explicar, a não ser como explicar, como você entender a água. A água tem 3 estágios: sólido, líquido e gasoso, ou líquido, sólido e gasoso. Mas os 3 são água. Amém, pessoal? Da mesma forma é o Espírito Santo. Quando Ele habita dentro de você, Ele quer te encher. Ele quer que você transborde dessa presença. Existem pessoas que até servem a Deus, são bons filhos de Deus, mas vivem uma vida muito limitada do envolvimento com Deus. São pessoas que não se aprofundam. São pessoas que não entram na chuva para se molhar. Entende a linguagem que eu estou dizendo, sim ou não? Elas vão cheias de reserva, elas vão cheias de receios. E por que ficam assim? Talvez alguns já sofreram decepções no passado, já viveram tantas coisas ruins e hoje estão cheios de reservas. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando você tem essas reservas, ainda que de forma inconsciente, você realmente não confia em Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa: se você confia em Deus, Ele não te deixa perdido. Você não será iludido, enganado. Você pode por um momento ser, mas Ele não te deixa perdido. Consegue compreender, sim ou não? Ele não te deixa perdido, porque é a obra dele. Como que o Espírito Santo de Deus me permite ficar confundido? A menos que eu não tenha vida de intimidade com Ele, a menos que eu não tenha envolvimento com Ele. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o homem de Deus discerne a tudo, e por ninguém é discernido. O Espírito Santo te traz clareza. Os seus olhos são iluminados. O Espírito Santo faz com que você enxergue o caminho a seguir. É isso que a palavra de Deus está querendo nos mostrar hoje. Você deve ser cheio da presença do Espírito Santo. Se você quiser vencer na sua esperteza, se você quiser vencer na sua genialidade, se você quiser vencer na sua força, você consegue até um certo ponto. Mas aí Deus não se mete nessa jogada. Agora, se você confiar verdadeiramente em Deus, Ele te coloca em pé. Ele faz com que você saia da covardia para a ousadia. Ele faz com que você saia da inconstância para a firmeza. Estão me compreendendo, sim ou não? O que aconteceu entre a queda e a ousadia de Pedro? A presença do Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo encheu a vida de Pedro. Então, o que eu entendo com isso? Pedro, até aquele momento de ser cheio do Espírito Santo, ele andava com Jesus. Jesus estava do lado de fora. Ele andava com Jesus. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus deixou de estar do lado de fora e passou a habitar dentro dele. Vidas misturadas. Consegue compreender? Sim ou não? Vidas misturadas. Isso aconteceu na vida de Pedro. Agora, qual é a bênção que nós temos? Jesus não está aqui. Ele estava no tempo de Pedro, porque ele estava num corpo como o nosso, limitado ao espaço e ao tempo. Consegue compreender assim ou não? Então Jesus estava entre eles. Ele não está mais no meio de nós apenas. Ele está
em nós. Se cumpriu a promessa que Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo, ele estará convosco e estará em vós. Diga: convosco e em vós. Comigo é do meu lado, em mim é dentro. Vidas misturadas. Digam glória a Deus. O que aconteceu da queda à ousadia foi que Pedro não tinha mais uma vida caminhando com Jesus, mas Jesus dentro dele, através da pessoa do Espírito Santo. E quando é que isso acontece na minha vida? Quando eu não vou servir a Jesus com reservas, eu realmente me entrego, eu realmente me rendo a Ele, eu realmente sou de fato e de verdade filho, servo de Deus, e me rendo verdadeiramente. Como você tem servido a Jesus? Cheio de reservas? Esse inconscientemente é o teu jeito de se defender, de não ser enganado, de não ser traído? Pois bem, parabéns, você está cuidando de você. Agora, aqueles que realmente se entregaram a Jesus, ele faz como o salmista: aquele que me guarda não dorme. Eu não preciso disso, tem alguém que me guarda. Eu simplesmente confio, eu simplesmente me rendo, eu simplesmente me entrego, porque eu tenho alguém que me guarda. Você pode se proteger com a sua esperteza, querendo se garantir. Está tudo bem, mas você pode ir para o profundo e fazer a sua oração como fez Jesus. Quando vocês forem orar, não orem mais para o Deus de Israel, não orem mais para o Deus de Abraão, não orem mais para o Deus de Isaac e de Jacó. Quando vocês forem orar, pare de orar tão distante assim e comecem a orar a partir de hoje: Pai nosso que estás no céu. Quando a tua relação com Deus for a relação de filho e pai, há uma confiança, há uma entrega. Você simplesmente deita no colo do Pai. Enquanto você não se coloca na posição de filho, você até é simpatizante de Deus, você até gosta das coisas de Deus, você até ouve as coisas de Deus, mas você serve um Deus que é o Deus de Abraão e não seu. Você serve um Deus que é o Deus de Isaac, um Deus de Jacó. O meu Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas para mim Ele é mais do que Deus. Eu não sei se tem como ser mais, mas além de Deus, Ele é Pai. Foi isso que Jesus disse: quando vocês forem orar, orem: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. O Pai é nosso. O pão é só o reino que é dele. A oração do Pai Nosso é tudo nosso, nosso, nosso. Mas o reino é seu. Você está entendendo, sim ou não? Meu irmão, enquanto nós não nos entregarmos para viver intimamente com Deus, a nossa vida vai ser de insegurança, de medo. Por que Pedro negou Jesus? Porque o medo tomou conta dele naquele momento. A incerteza do que estava por vir tomou conta do seu coração. Se o medo do futuro está te colocando de forma a negar Jesus, ainda que você não chama isso de negar Jesus, mas o fato é que é. O medo do amanhã, a incerteza do amanhã, o que vai acontecer amanhã. Se você não tem Deus como teu Pai, aquele que cuida de você enquanto você dorme, porque Ele diz: aos meus filhos eu dou sono.
O Pai quer que você descanse. Sabe por que você não precisa ficar acordado? Porque a tarefa de cuidar é do seu Pai. Então, quando eu me entrego totalmente, eu descanso no meu Pai, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. O que aconteceu entre a queda e a ousadia foi que Pedro se envolveu intimamente com Deus, ao ponto de ser cheio do Espírito Santo. O que aconteceu entre essas duas situações, do medo à ousadia, foi que nesse intervalo, o Espírito Santo passou a fazer parte de Pedro. Pedro e Espírito Santo eram um só. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que você e Deus seja um, através da pessoa do Espírito Santo. Ele não está aqui. Ele pode até estar, mas Ele quer estar aqui. Bate a mão no peito e diga: Ele quer estar aqui. Talvez você diga: mas Ele já está aqui em mim, apóstolo. Então confia. Sabe por quê? Porque quando Jesus está no barco, a tempestade não afunda o barco. Se Jesus está no seu barco, por que está com medo? Se Jesus está no seu barco, por que você não se arrisca? Por que está cheio de reserva? Se Jesus está no seu barco, você pode ficar tranquilo, porque se o barco afundar, Jesus será derrotado. Mas como Jesus nunca foi derrotado, o barco que Ele está não afunda, e Ele está no nosso barco. Qual é o seu barco? Pode ser a sua vida, pode ser o seu casamento, pode ser, enfim, tantas coisas, pode ser os seus empreendimentos. Seu barco não vai afundar. Não importa a tempestade. Jesus está dormindo aí. Confia. Não estou falando de uma confiança religiosa. Estou falando de uma confiança sabendo quem é o teu Pai. Quem é o seu Deus. Jesus não teve medo de morrer, meu irmão, quando pegaram em pedras. Jesus estava lá caminhando, os religiosos pegaram em pedra para apedrejar Jesus. O que Jesus fez? Correu de medo? Aonde estava a confiança de Jesus? Em Deus de forma mística? Em Deus de forma só idealizada? Não, em Deus pela palavra. Sabe por que Jesus não teve medo de ser apedrejado? Porque Ele confiava na palavra do Pai. E o Pai disse que a morte dele seria por crucificação. Então pode pegar pedra. Eu não vou morrer disso. Não tenho medo de pedradas. Se fosse tiro, pode dar tiro. Eu não vou morrer de tiro. Consegue compreender o que eu estou dizendo? A confiança de Jesus estava em Deus de uma forma mística, como muitas pessoas têm. Eu creio em Deus de forma só mental, e eles idealizam essa crença, é uma forma, sabe, mística. Não, meu irmão, Jesus, Ele cria na palavra de Deus. Crer em Deus é crer na sua palavra. Ele sabia que a sua morte seria morte de cruz. Então Ele não ficou com medo de morrer na véspera. Ele não ficou com medo das trapaças, das ciladas. Por quê? Se alguém conseguir fazer alguma coisa, não vai conseguir me matar, porque o meu Pai não disse que eu morreria apedrejado. Ele não disse que eu morreria enforcado. Ele disse que eu morreria morte de cruz. Quando botaram Ele na cruz, Ele fez uma oração: Pai, eu entrego o meu espírito, porque Ele sabia que aquele jeito era o jeito que o Pai tinha dito que Ele iria morrer. O que eu estou querendo dizer para você? Quando você tem intimidade com Deus e confia na palavra de Deus e tem certeza do que Ele diz, você não teme nada. Então não é crer de forma mística, religiosa, uma crença cheia de, sabe, eu não sei nem explicar como o religioso crê.
Mas isso só está na ideia dele. Não, meu irmão, a crença é baseada em algo, é concreto, é na palavra, o que ele disse. É isso. O que Jesus viveu, ele viveu para me ensinar como servir a Deus. Digam glória a Deus. Você está entendendo, sim ou não? É por isso, querido, que você precisa de intimidade, envolvimento. O Espírito Santo quer ser o teu amigo. De novo, Atos 2, versículo 1. Atos 2, 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos que estavam reunidos, não estava lá na casa, eu vou ficar em casa, porque Deus está aqui também. Legal, fica lá. Mas aqui mostra que a unção mais poderosa que existe é a unção coletiva, é quando você está reunido como igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém, e aí vai dizendo aqui muitas coisas, eu não vou ler porque o texto é grande. A palavra de Deus diz que aquela cidade estava cheia de pessoas, porque havia festa, era a festa do Pentecoste, e todo mundo começou a ver aqueles homens que estavam reunidos ali, a falar em outras línguas, e eles começaram a ficar maravilhados com o que estava acontecendo. Alguns se maravilharam, outros se escandalizaram. O fato é que a palavra de Deus diz que eles foram cheios do Espírito Santo. É isso que Ele quer fazer conosco hoje. Amém, pessoal? Não sei como você está aqui hoje. Não sei como você está. Eu quero te dizer claramente que você só vai mudar quando dentro de você acontecer algo sobrenatural, a presença do Espírito Santo se misturar com você. Mas isso não é uma decisão de Deus para com você, é uma decisão sua para com Deus. Todos estavam lá reunidos, porque Jesus disse a eles: vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Então não é uma decisão do céu para a terra, é uma decisão da terra para o céu. Quando a terra cumpre a sua parte, o céu se manifesta. Conseguiram compreender, sim ou não? Quase todos nós aprendemos que existe um destino, que Deus escreve a nossa história e vai acontecer como Deus quer. E aí essa ideia maluca nos deixa isento de responsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem uma história para mim, mas eu preciso cumprir os seus princípios, porque senão essa história não se manifesta. Deus tem plano de paz para nós, mas eu preciso cumprir a minha parte, senão esse plano não se manifesta. É a aliança, amém, pessoal? É a aliança, um dos símbolos da aliança de Deus com o homem, muito claro, é o que nós chamamos de arco-íris. Esse não é o verdadeiro nome, mas de forma popular ficou conhecido para você entender. É o arco-íris. O arco-íris é meio arco. Isso Deus colocou como um sinal de aliança entre ele, Noé e toda descendência após ele. Meio arco. É como se Deus estivesse dizendo: toda vez que vocês verem isso, se lembrem que a minha parte eu cumprirei com vocês. Agora é vocês que têm que completar esse arco. E aí vocês verão o meu poder se manifestar na sua vida. Vamos aplaudir o nosso Deus.